Vamos lá, caras. Algumas transformações termodinâmicas, tá? Essas três transformações vocês já conhecem, que são as transformações isobárica, que ocorre quando a pressão é constante, tá? A transformação isocórica, que ocorre quando o volume é constante, e a isotérmica, que acontece quando a temperatura é constante, tá? Embora a gente possa expressar simplesmente dizendo pressão constante, volume constante, temperatura constante, é possível representar isso com símbolos matemáticos. Por exemplo, isobárica, eu posso dizer que a variação da pressão é igual a zero, ou seja, a pressão final é igual à pressão inicial. Na isocórica, eu posso representar dizendo que a variação do volume é igual a zero, tá? Ou seja, volume final é igual ao volume inicial. E na isotérmica, eu posso dizer que a variação da temperatura é igual a zero, tá bom? Mas, professor, por que a gente vai trabalhar isso de novo? Porque isso daqui, cara, essas três transformações termodinâmicas, elas têm implicações diretas na primeira lei, tá? Elas fazem com que a gente trabalhe com a primeira lei de uma forma diferente. Tá? Como assim, professor? Olha só. Quando na questão se diz que a transformação foi isobárica, quer dizer que o meu trabalho ele pode ser calculado dessa forma. P vezes ΔV. Tá? Quando não é dito isso, quando não se dá um indício de que a minha pressão se mantém constante, eu não posso usar o meu trabalho dessa forma. Tá bom? Ou seja, quando a minha pressão é constante, a minha primeira lei ela pode ser expressa assim, ó, ΔU é igual à quantidade de calor, tá? Menos P vezes ΔV, tá bom? Ah, professor, eu posso já substituir o P ΔV aqui? Pode, não tem problema, tá? Quando não for, eu tenho que colocar o símbolozinho do trabalho, tudo bem? Essa é a implicação da pressão constante. Quando o volume é constante, professor, tem alguma implicação direta? Tem, cara, certo? Essa aqui é mais marcante. Quando o volume é constante, ou seja, a variação do volume é igual a zero, olha para essa fórmula aqui. Ela tem a variação do volume. Se a variação do volume ela for zero, significa que zero vezes qualquer coisa é zero. Isso quer dizer que o sistema não realiza trabalho, ou seja, trabalho igual a zero, tá? Não muda de trabalho, então, como fica a primeira lei? A primeira lei fica assim, ó, variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos trabalho. Tá? Como a pressão não é constante, eu não posso usar P ΔV. Mas eu sei que o trabalho aqui, por não ter variação no volume, ele é zero. Então, isso aqui é zero. Isso quer dizer que ΔU é igual a quê? Professor, qual o significado dessa expressão? Significa que toda a energia que você recebeu na forma de calor, você utilizou para aquecer o sistema. Você não desperdiçou em nada para empurrar a tampa. E em que condições aconteceria isso? Assim, ó, você tem aqui um recipiente, como o recipiente que nós gostamos de trabalhar, tá? Um cilindro, e alguém prendeu as tampas, ó, colocou um parafuso aqui, ó, tá? E aqueceu. Injetou calor. O que é que vai acontecer? As moléculas elas vão se agitar cada vez mais, só que, como essa tampa está presa, não tem como elas empurrarem essa tampa, ou seja, não tem como o gás realizar trabalho. Ou seja, tudo que ele receber na forma de calor, ele vai utilizar para aumentar a sua temperatura. Tudo bem? Então, tranquilo, né? Agora vamos lá. No isotérmico. Professor, qual a consequência de um processo termodinâmico isotérmico para a primeira lei? É o seguinte, se a variação de temperatura é igual a zero, isso quer dizer que a variação da energia interna também é zero. Ou seja, a energia interna do meu sistema não mudou. Tá bom? Lembra? Quando a variação da temperatura era maior que zero, a energia interna era maior que zero. Quando a variação da temperatura era menor que zero, a variação da energia interna também era menor que zero. Então, quando a variação da temperatura é igual a zero, quer dizer também necessariamente que a variação da energia interna é igual a zero. Ou seja, o sistema não guardou nada de energia consigo. Tudo bem? E qual a implicação dela para a primeira lei da termodinâmica? É bem simples, ó. Variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos trabalho, tá? Se esse cara aqui, ó, ele dá zero,
Então, olha o que acontece. Eu vou passar o trabalho para o outro lado, porque aqui vai ficar 0 igual a Q menos tal. Passo o trabalho para lá, vai ficar trabalho positivo, é igual a quantidade de calor. Tá ok? Ou seja, olha que implicação forte. Se nós tivermos um sistema aqui, um sistema como nós costumamos desenhar, um cilindro, ó, o cilindro aqui, e nós temos um gás dentro. Se você tem variação da energia interna igual a zero, quer dizer que quando ele recebeu uma quantidade Q de calor, ele utilizou todo esse calor para empurrar a tampa, ou seja, utilizou toda a energia que ele recebeu aqui por baixo para realizar trabalho, para ceder energia para o meio externo. Ou seja, se ele recebeu 2.000 joules, de calor, quer dizer que ele utilizou 2.000 joules para empurrar a tampa. Tá? Ou seja, não ficou com nada para si. O sistema não se aquece de jeito nenhum. O sistema não aumenta sua temperatura de jeito nenhum. Tudo bem? Então essas são as 3 consequências aí das transformações termodinâmicas, tá bom? Para as variáveis. A gente vai ver algo relacionado com os gráficos no próximo vídeo.